Irmão, essa última pergunta que eu quero fazer para o irmão é o seguinte, é porque, de acordo com a crença da igreja do irmão da Assembleia de Deus, né, por muitos teólogos, diz que o Novo Testamento não faz separação entre lei moral e lei cerimonial, né? E aí, quando Paulo fala da lei, ou Jesus está se referindo a toda 613 mandamentos. Aí, assim como o irmão já confirmou que a lei ela veio antes do sinal no Gênesis, e amém por isso, né? Onde muitos teólogos dizem que não, aí eu queria que o irmão me respondesse, né? Se Paulo está se contradizendo ou ele está falando de duas leis diferentes. De acordo com Gálatas 5:4, é dito: vocês que querem que Deus aceite por obedecer à lei estão separados de Cristo, não têm a graça de Deus. E Romanos 2:13, Paulo diz, né, porque não são os que ouvem a lei que são justos diante de Deus, mas os que obedecem à lei esses serão justificados. Você vê que de forma clara, Gálatas diz que está separado de Cristo e não tem a graça de Deus quem procurar obedecer a esta lei. E quando você chega em Romanos 2:13, diz que está separado de Cristo e não tem a graça de Deus os que não obedecer, né? Aí você vai indo para Romanos 3:31, né, que diz: anulamos a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma, antes confirmamos a lei, né? Aí você vai para Efésios 2:15, que diz: anulou a lei no seu corpo, a lei dos mandamentos em expressa de ordenança. Então, irmão, são 10, eu vou colocar o texto aí para o irmão ficar melhor de responder. São 10 perguntas, são 10 respostas de Paulo, né? 5 ele apoia a lei e 5 ele desapoia a lei. Aí eu gostaria que o irmão me respondesse se ele fala de duas leis diferentes ou é uma contradição, porque em 5 textos ele apoia e em 5 ele desapoia. Ô irmão Valdinei, a gente tem que ficar no campo das ideias. Você não tem que citar a igreja do irmão em alguma coisa, não, irmão. Às vezes você não entendeu nem o que eu estou falando. Então você já saiu da regra do debate. Em nenhum momento eu falei do ministério que minha igreja pensa isso, aquilo, outro. Não. Em nenhum momento eu falei isso. O assunto que eu te falei, o adultério, o adultério só quem cometia a mulher. O homem tinha tantas mulheres quando ele quisesse, vivia com quantas mulheres ele quisesse, ele não estava cometendo adultério. O adultério só era enquadrado quando esse homem que tivesse mais de uma mulher se relacionasse com outra mulher que fosse casado. Mas se a mulher fosse solteira, ele não estava cometendo adultério. Você vê isso no contexto bíblico. Então você está saindo da regra do grupo, me desculpa. Sim, meu irmão, mas aí você tem que ver a diferença de entender o texto, se era Deus que apoiava ou Deus tolerava. É isso que você não está entendendo. Será que Deus apoia o adultério? Certo, meu irmão? Foi o que eu expliquei nesse áudio aí. Será que Deus apoia o adultério ou ele tolera o adultério? Será que ele apoiou a mil moleques de Salomão ou ele tolerou, né, ao ponto que Salomão chegou ao ponto de fazer outros deuses e passar a adorar? Por quê ele fez e passou a adorar? Porque por causa das mulheres, as muitas mulheres que ele teve. Então Deus não apoia adultério com nenhum tipo de pessoa, meu irmão. Deus tolera. E a Bíblia a gente tem que levar em consideração que muitas vezes aquilo que ela cita, ela não apoia. Ela comenta, comentário, mas não apoia. Como eu citei lá de 1 Samuel 28, onde Saul foi consultar a feiticeira, e lá ela fala por 3 vezes que era Samuel que estava falando com Saul. E nenhuma vez era Samuel. Ali era o espírito do demônio.